de novembro de 2024 e nós vamos transitar no encontro 197. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse amigo constante em nossas vidas, que está cuidando de cada um de nós a cada momento, através dos seus falangeiros, que nos amparam, que nos inspiram ao longo da caminhada. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado, Mestre, por termos ao nosso lado esses companheiros que zelam por todos nós. Muito obrigado. Queridos irmãos, guias, mentores desta casa, guias de cada um de nós, muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo, pelas inspirações, pelos aconselhamentos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Muito bem. Nós paramos nesse slide, mas eu vou retornar um anterior, que foi o anterior a este, para nós seguirmos um fluxo melhor. Vamos retornar a esse slide. Nós estávamos tratando do fato do Espírito, processo que ainda passa despercebido por muitos espíritas. É fácil falarmos em reencarnação. Você veio para sofrer, para pagar as dívidas. Eu já perguntei quanto custa, não me responderam. Então o processo não é esse. Nós viemos para crescermos espiritualmente. Ninguém veio para sofrer, ninguém veio para passar mal. Nós viemos para progredirmos e temos as ferramentas ao nosso dispor para promovermos essa questão, ok? E o fato do Espírito justamente é o portador dessa planilha, é o fato do Espírito. Não o fato do Espírito na sua totalidade, é o fato do Espírito relacionado a esta existência. A cada existência, um fato do Espírito. Porque nós ainda não temos a capacidade, o nível moral suficiente para repararmos todos os nossos erros, para eliminarmos de uma só vez toda a ignorância. Ainda não é possível. Ainda não alcançamos esse nível. Então, a cada existência, um fato do Espírito. E esse fato do Espírito é retirado do fato total, digamos assim, de tudo aquilo que nós ainda necessitamos consertar, entre aspas. Então, para esta existência, tudo está dentro das possibilidades espiritual de cada um de nós. Diga. Então eu pensei assim, dentro daquela palavra necessidade, ali embaixo, poderia... Tem? Não tem a palavra necessidade? Sim, necessidades. Então, ali dentro poderia colocar as palavras orgulho, egoísmo, vaidade e agressividade, não é isso? Sim, e muito mais. Sim, não. Necessidade do conhecimento, não. Necessidade de lidar com a outra pessoa, sim. Necessidades emocionais. Mas eu estou vendo as coisas... Sim, é isso. Mas as necessidades são essas. Comportamentos. É isso. Para ser modificado. Perfeitamente. Aqui engloba todas as necessidades, inclusive essas que você falou.
eliminar orgulho, egoísmo, vaidade, agressividade, né? Estudar, procurar o conhecimento, tudo isso. Tudo isso aqui. Então, esse fato do espírito limitado a essas necessidades para a existência em curso também limitado. Limitado. Você não vai eliminar. Se você for uma pessoa colérica, dificilmente você elimina tudo nessa mesma reencarnação. E pirraça, vai? Pirraça, né? É. Eu te conheço. Não fica calor, não vou espalhar para todo mundo não, tá? Então, o fato do espírito traz uma série de necessidades. Quais as minhas necessidades? Aqui estão inclusas. Aqui, ó. Feito isso, você reencarna. Então, você constitui objetivos. Esses objetivos, ainda mirando na parte espiritual. Você ainda está lá. Não reencarnou ainda não, tá? Não reencarnou não. Objetivos gerados pelo fato do espírito. Desses objetivos quais são? Meios, maneiras, modalidades para resolver essas necessidades que você tem, que nós temos. Objetivos. Aí você vai elaborar um projeto. De que maneira eu consigo resolver essas questões? Ok? Você elabora um projeto. Desse projeto, você faz um planejamento reencarnatório. Todo esse processo, você está acompanhada espiritualmente por amigos especializados, por espíritos especializados, que sabem conduzir toda essa trajetória, porque eles te conhecem. Porque eles te conhecem. Você está num processo reencarnatório. Esses amigos espirituais já te estudaram. E eles têm especialidades que nós ainda desconhecemos para conseguir penetrar nos nossos sentimentos. Porque tudo gera em torno dos sentimentos que temos. Mas esse sentimento pode oscilar também, né? Oi? O sentimento ele pode oscilar dependendo da circunstância, dependendo da situação. O sentimento vai oscilar? Como assim? Por exemplo, normalmente eu sou uma pessoa mais calma, mas dependendo da situação tem reações mais... Não, aí não tem oscilação, é o sentimento que você tem na realidade, não há oscilação. Se você tem um sentimento benigno, se você tem um sentimento benigno e ele já está realmente na tua intimidade, você vai sempre usá-lo benignamente, esse sentimento. Agora, se ele não está ainda constituído em você, aí você vai oscilar, porque ele não está constituído. Então não é um sentimento, é uma vacilação. Você ainda não tem um sentimento. Eu pensei no impulso. Dependendo da situação, você não tem, você vai ter uma atitude impulsiva. Pois é. Por isso. A impulsividade está ligada muito à materialidade, não à espiritualidade. É o imediatismo. É o imediatismo. E de repente, nessa impulsividade, você nem pensa em sentimento. Você usa a ignorância mesmo. É a capacidade da ignorância. Faço-me entender? De outra forma, são conteúdos sentimentais negativos. Oi? Aí você usa a impulsividade. Como já falamos aqui, alguém te ofende, você pum! Imediatamente se ofende. Você não passou pelo crivo da consciência para. Não usa o imediatismo, pensa o que vai fazer e depois você reage. É engraçado.
como eu costumo dizer, o importante não é o que fazem a você, o importante é a tua reação. É como a gente recebe. Feito esse planejamento, que é feito juntamente com os amigos espirituais, você então vai passar as ações. Aí você reencarna. Aí você vai entrar nas ações desse planejamento. Mas o que é preciso para que você esteja em sintonia com o teu fato do espírito, com a tua memória existencial? O que se faz necessário para que você realmente tenha as melhores ações diante do planejamento que você fez? Pensamentos benignos. O que é preciso? Não, pensamentos positivos, né? Pensamentos benignos na prece, né? Para poder ter uma sintonia melhor. Está em ressonância com as leis de Deus. Por quê? Por quê? Porque aí você facilita a tua comunicação com o teu guia espiritual, com o anjo da guarda, como falam por aí. Ele terá a possibilidade de te inspirar. E como ele conhece a tua memória existencial, e como ele conhece o teu planejamento reencarnatório, como ele conhece o teu fato do espírito, ele te ajuda nas ações. É aquilo que eu costumo falar aqui. O que eu faço agora? Eu vou por ali ou vou por aqui? Você está em boa sintonia. Você está em ressonância com coisas divinas, com pensamentos bons. Aí de repente, eu vou por ali. Deixa estar que o teu guia espiritual trabalhou, te intuiu, e você então parte para o caminho melhor. E por que é preciso você estar em boa sintonia espiritual? Por que é preciso você estar em ressonância divina? Lembrem-se, há uma glândula chamada pineal e ela precisa estar desocupada para receber essa informação, porque o teu guia espiritual vai te mandar a mensagem mediunicamente, através da sua sintonia, e a antena é a pineal. Ela precisa estar desocupada de coisas inferiores, de coisas materialistas. Materialistas, Quaresma? É isso mesmo, meu irmão. Se você está com sintonia materializada, você está bloqueando tua glândula pineal. E aí a espiritualidade terá dificuldade de se comunicar com você. Será que não? Entenderam o porquê não está ligado à materialidade? A importância disso? Você fica à mercê dos teus próprios pensamentos. E você tem os melhores? Nós ainda não temos. Precisamos de ajuda. Não é verdade? Todos nós precisamos de ajuda. Nascemos, precisamos de ajuda do pai e da mãe. Precisamos de ajuda no aprendizado, vamos para a escola. Deu para entender a importância da glândula pineal? Mas será que não há alimentos? Oi? Será que não tem elementos químicos que nós usamos, como flúor, cloro e sei lá mais o que interfere na cristalização dela? Algum tipo de alimento também dificulte o funcionamento, além de, entendeu? Tudo bem, que os alimentos interfiram, que o cloro, não sei mais o que, todas as coisas. Mas o maior alimento para que ela funcione bem é o teu pensamento. Ok? Esse é o alimento principal. Tá? Você pode comer veneno. Deu para entender? Eu estou forçando uma situação. Deu para entender? O alimento principal é o teu pensamento, o teu comportamento, as tuas atitudes, a tua postura. É isso que vai facilitar
vai facilitar a inspiração do teu guia espiritual e de outros amigos que também se comprometem em te ajudar. Mas eles passam pelo teu guia espiritual. Lembrem, Chico Xavier, me veio aqui agora. Quem era o guia espiritual de Chico Xavier? Emmanuel. E todos os outros que faziam psicografia através do Chico tinham que passar por Emmanuel. O livro, a seleção de André Luiz, que foi ditada por André Luiz, passava por Emmanuel. Ele é responsável, ele assumiu isso no processo reencarnatório do Chico. Precisamos começar a desenvolver um pouco mais a cadência espiritual, certo? Já passamos do tempo, inclusive. Eis a questão. E é por isso que muitas pessoas continuam tendo práticas errôneas, cometendo erros, porque elas estão completamente desamparadas espiritualmente, porque elas se colocam dessa forma. O amigo espiritual não consegue inspirá-la, não consegue a comunicação, não consegue sintonia, está bloqueado, porque o próprio ser, o próprio espírito reencarnado bloqueia, certo? Nesse corpo, cada trechinho do corpo tem uma função. A glândula pineal tem a função dela. Então, é preciso que a gente entenda isso. Porque você, espírito, está acoplado a esta ferramenta. Então, tudo nela tem que funcionar bem para que as tuas atitudes e comportamentos sejam da melhor qualidade. Ou não é assim? Senão, você não precisava estar acoplada a essa personalidade. Então você tem que cuidar bem da ferramenta. E cuidar bem da ferramenta não só para que você possa ter todas as atividades materiais necessárias, concernentes, e o que ficou programado, o que ficou programado no planejamento reencarnatório, como também você precisa ter os elementos funcionando em qualidade satisfatória para que a espiritualidade possa se comunicar contigo, porque você está acoplada a esta ferramenta, ok? Você tem que fazer jus a isso. A máquina tem que estar funcionando bem para que você tenha o benefício necessário. O que acontece quando alguém que está trabalhando de forma completamente errada, ligado à materialidade, ligado à perfeição, ao crime, enfim, a coisas que não prestam, quando esta pessoa entra no estado de emancipação? Quem pensa, quem vocês pensam que para onde ele vai? Quem vai estar com ele nesse exato momento? É Jesus? É o amigo espiritual? Mas é claro que não. Ele está numa outra frequência. Então aqueles que estão com a mesma sintonia dele, outro está lá esperando por ele. E aí ele vai e faz a farra na espiritualidade também. Faz a farra lá, no estado de emancipação. Como eu já contei casos aqui, né, da senhora que ia para a prostituição. A coisa é muito séria. Agora, você está numa boa sintonia, trabalhando na melhor, numa postura devida. Quem vai estar contigo quando você entrar no teu estado de emancipação são amigos espirituais que vão te ajudar naquilo que você muitas vezes tem como tarefa no estado de emancipação. Muito bem. Então, você reencarnou e você... mas que coisa falta aqui. Você então reencarnou e está processando as suas ações. E aí você faz as suas construções. As construções
necessárias à existência que está em curso e as construções necessárias para o amanhã. Porque das construções que você promoveu hoje, que você terá o amanhã. Será ele melhor ou não, de acordo com as tuas construções de hoje, que vão gerar as tuas obras. Não. Que vão gerar as tuas obras. Cara, não tem como lá. Um minutinho, aguarda um minutinho que eu vou dar um recado aqui. Esse ventilador, se ligar, ele faz muito barulho e vai tudo para a gravação, ok? Por isso eu liguei aquele lá. O calor faz bom, é para lavar, desobstruir os poros. Vamos voltar ao nosso assunto. Então, construíste as tuas obras de acordo com o que foi gerado pelo fato do Espírito. Muito bem. E aí, você desencarna mais uma vez. Desencarnou. Vai para a espiritualidade. Lá você vai ter as suas tarefas e vai ser conduzida para o ambiente que você criou. E para uma próxima reencarnação, um novo fato do Espírito. Ok? Alguma dúvida quanto ao fato do Espírito? É muito importante o fato do Espírito. Muito bem. E então, vamos em frente. Então, daí vem o mapeamento genético. E o mapeamento genético também é produzido, derivado do fato do Espírito. Por quê? Por quê? Por quê? Nós já vimos isso. Por quê? Por que o mapeamento genético deriva do fato do Espírito? Você vai ter que ter um corpo apropriado às coisas que serão Essa aí está no alimento. porque você vai ter um corpo apropriado, adequado para aquilo que você necessita executar. Perfeitamente. O fato do Espírito vai gerar um mapeamento genético para que você tenha um corpo adequado às soluções que deverão ser dadas ao planejamento reencarnatório que também derivou do fato do Espírito. Então, quando a pessoa diz, isso aí está muito difícil, eu não vou conseguir não, ela está completamente equivocada. Porque o corpo foi construído de acordo com as necessidades que ela tem para resolver. Ok? Muito bem, vamos em frente aqui. A estrutura do mapeamento genético do espírito se faz a partir do fato do espírito, ou seja, das características próprias a cada espírito e que selecionam o conjunto de genes que vai compor seus corpos perispiritual e físico. E a partir do fato do espírito que se inicia a programação reencarnatória. Não é de outra forma. O início de qualquer programação reencarnatória parte do fato do espírito. Aí você poderá dizer assim, mas as reencarnações compulsórias também. Porque o amigo espiritual estudou aquele que vai passar por uma reencarnação compulsória. Vai partir do fato do espírito dele, embora ele não tenha participado. Porque ele não tem condições espirituais para participar do processo reencarnatório. Da mesma forma, as reencarnações padrão. Aquele que vai passar por uma reencarnação padrão,
ele não participa, né, da programação, do planejamento, do fato do espírito. Mas o amigo espiritual que vai trabalhar o seu planejamento reencarnatório sabe perfeitamente o que deve fazer, porque já estudou aquele espírito, já sabe quais são os sentimentos dele, as práticas que serão da melhor qualidade para ele, tudo. Ninguém pergunta nada? Não. Os gênios são responsáveis por carregar as informações necessárias para que as nossas características se expressem. Genes e cromossomos são dois termos essenciais para a compreensão da genética. Os genes são porções de DNA, enquanto os cromossomos são moléculas. O genoma humano tem em torno de mais ou menos 25 mil genes. Não podemos esquecer que dentro desse contexto do mapeamento genético também está constituída a hereditariedade. E aí, Quaresma, isso vai influir, né? Vai influir no meu fato do espírito. Vai não, irmão, não vai não. Não vai não. Não vai, porque quando tudo isso é programado, também já estão programados quem vai ser o papai e quem vai ser a mamãe, e cada um vai doar 23. Já está programado. Então, de repente, papai ou a mamãe, que são necessárias àquela reencarnação daquele espírito, é com ela, é eles que vão conviver com aquele espírito e precisam ser os pais. Mas de repente o papai ou a mamãe tem uma doença qualquer, tem um câncer. Bom, o papai ou a mamãe tem um câncer, mas esse câncer não pode atingir aquele espírito, porque ele não precisa dessa moléstia. Então o amigo espiritual vai eliminar aquele gene, não vai passar para o espírito que vai renascer, do corpinho que vai ser formado, não vai passar. O amigo espiritual elimina-o, porque nós já vimos como é feito, né? Aconteceu, papai e mamãe fizeram a obra, o amigo espiritual chega, e agora ele vai ver qual é o espermatozoide que tem melhores condições para levar ao óvulo, e ali ele faz o trabalho, e ele enxerga todos eles. Eu estou pensando aqui, de repente, devido aos fatores genéticos, né? Então, o que pode acontecer? O espírito já faz parte daquela família que tem lá os seus comprometimentos na questão genética. Dependendo, ele traz aquilo adormecido nele. Dependendo do comportamento dele, né? Como ele agir, as atitudes que tomar, ele pode vir a ter ou não aquela doença que está em germe nele. Sim. 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 Há uma série de alternativas. Ao longo do cumprimento da tua reencarnação, você pode promover o melhor ou o pior. Você tanto pode promover não passar por determinada derrocada, ou pode promover passar por derrocadas incríveis. Depende de você. Já contamos esse fato aqui, de irmãos nossos que reencarnaram, que iriam ter ao longo da reencarnação, em determinada faixa etária, né, um tremendo transtorno em sua existência. Mas, como ele teve um cumprimento além daquilo esperado no seu planejamento reencarnatório, essa derrocada foi eliminada.
E quem promove a eliminação dessa derrocada? Nada é por acaso, nem porque você foi melhor. O teu guia espiritual vai em escalões mais alto e vai mostrar o que está acontecendo. E de lá é que eles eliminam o processo que você iria atravessar. E você não atravessa aquela derrocada. Não vai passar por aquela situação ruim, entre aspas. E você pode também promover ao longo da existência. Você faz tudo errado, aí lá na frente você vai ter um problema sério. Mas você promoveu na própria existência. Isso não é possível acontecer. Há uma série de variáveis, né? A gente comunica genericamente. Agora, as variáveis, cada um cria, né? Nós falamos aqui da construção, do fato do espírito, do planejamento. Agora, você pode deturpar tudo isso. E o que acontece com a humanidade é justamente isso. A maior parte da humanidade deturpa o seu processo reencarnatório, seja ele compulsório, padrão, individual. Haja vista, quer que eu fale de Zacarias de novo? Preciso falar novamente do Zacarias? Não preciso, né? Por que só vai ficar 1/3 para a regeneração? Àquela altura, Zacarias falou 1/3. Eu estou achando que vai ficar mais. Vou ficar menos para a regeneração. O que ele disse? 2/3 da humanidade, no dizer lá, a palavra de Zacarias, 2/3 da humanidade terráquea vai para o exílio. 1/3 só vai seguir adiante. Mas eu estou achando que vai menos de 1/3. Menos de 1/3. Vai menos? Também já avisaram isso? A pergunta dela é... Eu sou mais otimista. Pergunta dela. O Zacarias falou. Oi? Pode a criança puxar, assim, vamos dizer assim, o gene vamos dizer assim, dos avós, outro biotipo, dos trejeitos? Sim, é possível. Não, dos trejeitos, da forma de ação. Às vezes... Sim, até por hábito que já está construído no espírito, de forma profunda. Porque você traz muitos hábitos. E é justamente isso, por isso que cada um de nós tem determinadas reações com certas coisas. Porque são hábitos que foram construídos ao longo de várias reencarnações. Então é possível, de repente, como você está falando, vamos criar uma situação. Esse espírito viveu muito tempo com aqueles que são hoje os avós dele. Ok? Conviveu muito tempo com esses outros espíritos que foram os avós dele, que são os avós dele. De repente, ele assimilou situações, maneiras. E quando não foi criado com os avós, mas assim, já morreram e a criança, a gente não... Sim, mas podem ter criado esses hábitos em situações outras, várias. Porque hoje você é mãe do teu filho, né? Mas você poderia ter sido avó dele, ou ele ter sido tua avó em reencarnação passada. Entendeu? Então esses hábitos nós vamos promovendo em nós, extraindo dos outros. De repente você é simpática a determinada situação que o outro promove, aí você passa a agir daquela maneira. Eu escutei um palestrante falando Como nas reencarnações você se situa em várias posições, você pode assimilar. porque se tem um casal que assim, o filho é totalmente diferente dos pais e puxou muito sem conhecer os avós, os trejeitos, o biotipo. Pois é a convivência. Ou até mesmo aquele hábito não foi realmente aquele assimilado do avô de um outro ser qualquer que tenha um hábito parecido. E nem chegou a conhecer os avós. Isso tudo é possível. Ele é o avô. Roberto, a gente confunde muito a eugênese, a hereditariedade, com simpatia. Somos espíritos simpáticos. Sim, Então, sim. a nossa tendência, mesmo que o avô tenha desencarnado, Isso. nós somos espíritos simpáticos. Perfeitamente. Então a tendência não é não é
corpo. A simpatia. Perfeitamente, é isso também, tá vendo? Então se chama simpatia. Né? São simpáticos a essas atitudes que foram. Assimilam. Muitas encarnações. É isso aí. Então parece tanto um avô, mas porque já convivemos com esse espírito. Milhares de encarnação. Então temos atitudes simpáticas. Não é de corpo, é de espírito. Ou de repente é o que o Cid falou também, né? O próprio corpo. Como o Públio, né? Públio Lentulus, ele era realmente o próprio avô dele. Emanuel. Públio Lentulus Emanuel. Aquele que esteve com Maria para cuidar da filha dele, e ele não acreditava muito. Nessa semana de Renato, a gente tinha escolhido o cemitério há muito tempo atrás. Então tinha uma mensagem de Emmanuel que o pai levava o próprio filho como neto para visitar o túmulo do filho. E o filho já estava reencarnado. Viu? E ele levava. E ele lavou que o filho já estava de volta. Eu escutei um palestrante de São Paulo explicando que os tataravós somos nós mesmos que estamos voltando. Os tataravós. Quem foi seu tataravô, sua tataravó? Você próprio. Você é herdeiro de si mesmo. É possível ser, mas não necessariamente. Mas há uma possibilidade. Há possibilidade. Possibilidade existe, possibilidade, N possibilidades. Se nós somos herdeiros de nós mesmos. Como ele falou ali, levava o próprio filho para ver lá o túmulo dele no passado. Aqui teu avô. Não, foi deixando. Sou eu que estou aqui, gente. Não, aí leva flor, bota lá um monte de. E o filho já estava de volta. Isso. Eis a questão que eu estou sempre falando, raciocínio como espírito. Isso. Eis a importância, certo? Já me perguntaram, por que você não vai no cemitério? Já me perguntaram isso, não hoje em dia, né? Há tempos atrás. Né? Eu vou lá fazer o quê? Eu não tenho nada para fazer lá não. Eu posso ir lá para quê? Eu posso ir lá para agradar alguém, Aí tu fala fazer uma oração. Aí tu fala assim, eu estou de volta, vou dar pronto para mim. Então, vejam, o mapeamento genético é justamente que vai dar a construção dos corpos que nós estamos usando. Perispiritual e físico. E o corpo masculino e feminino também está nessa. Perfeitamente, sem a menor dúvida. O espírito que encarna no corpo de mulher, o espírito que encarna no corpo de homem. Perfeitamente. O espírito reencarna nos dois corpos, é o aprendizado. Né? Hoje eu olho para a Valéria e vejo a Valéria ali. Olha lá, tá vendo? Ó? Isso aí é da encarnação masculina que ela teve no passado. Ela traz resíduos ainda, né, dos hábitos. Esse é o grande problema. É por isso que nós vemos essas situações de hétero e homossexual. Certo? Hábitos muitas vezes daquele espírito que reencarnou numa determinada posição por muitos anos, e aqueles hábitos estão muito centrados nele, e ele reencarna em um outro corpo e permanece com os hábitos de corpos anteriores. E essas reencarnações são compulsórias? Elas são compulsórias? Essas reencarnações são compulsórias? Quais reencarnações? Essa? Corpo invertido? Não. A escolha do espírito, né? Muitas vezes a reencarnação foi programada, não é? Você vai reencarnar dessa forma. O espírito concordou, o espírito concorda, não é? Passa por toda uma programação, muitas vezes uma programação individual, mas quando ele reencarna e chega no meio da multidão, né? Aí há um desvio. Porque eu escuto muitas E desvios. Porque eu escuto muito falar assim, eu sou feminino, eu sou mulher no corpo de homem. Pois é, a gente escuta isso, pois é. Mas veja, aí acontece o desvio, que muitas vezes, e grande
grande parte ainda acontece dessa maneira, tem grande volume nesse caminho, né? Das pessoas tratarem mal, ignorarem, falarem um monte de coisas indevidas, né? Mas aí você chega, você rouba. Por que você rouba? É um defeito que você tem. Esse defeito é espiritual. Você é uma pessoa mentirosa, só vive fazendo falcatruas. Você também tem um defeito. Esse defeito é espiritual. Ele é homo, mas ele também tem um defeito. É um defeito que ele tem. E você tem que respeitar. Tratá-lo respeitosamente. Por que você cuida desse ser dessa forma e do ladrão de outra maneira? Por acaso ele também não está fazendo mal a ele mesmo? A gente tem que pensar, não é? Eu já vi pessoas maltratando, eliminando, né? Tirando do convívio, completamente errado. Por que você não tira o outro que é mentiroso? Por que você não tira o ladrão? Aquele que só vive fazendo um monte de falcatrua. Por acaso ele é diferente daquele outro? Ele também não tem erros? Está errado? Está cometendo um erro? Por acaso você não comete? Não para me entender? A coisa é um pouco difícil, né? De aceitação, mas é uma realidade. Todos nós temos defeitos. Então você não pode, porque o outro tem um defeito diferente do teu, maltratá-lo. Você não tem esse direito. Tirar pedra. Oi? Tirar pedra. Pois é, justamente, tirar as pedras. Como fizeram lá na época de Jesus. Não é por aí. Enfim, quer dizer, são rebeldias do espírito. Né? Ele se compromete, mas quando reencarna, passa novamente a cometer os mesmos impulsos que cometia anteriormente. Vai roubar, vai maltratar, vai assassinar, enfim, por aí afora. Ok? Então, é interessante, né, observar essa atitude de repúdio. Ela não está respaldada juridicamente nem cientificamente. Ao tempo que eu era criança, né, e jovem, a homossexualidade, né, e a bissexualidade eram considerados comportamentos desviantes pela ciência, tanto que ela figurava no rol das doenças. Hoje a ciência já não entende dessa forma. Do ponto de vista científico, todo comportamento sexual, ele faz parte da normalidade humana. Então, hoje, se o camarada for, né, ao consultório e o médico, né, ele se propuser a combater, vamos dizer assim, aquela tendência, ele vai ter problema. Porque a luz da ciência mudou a interpretação. O desvio é espiritual. Sim. Roberto, você acha que a religião, de um modo geral, tem responsabilidade por esse desvio da humanidade? Ou é uma escolha do livre-arbítrio? Por exemplo, a religião tem um papel de educar o espírito, que não faz. Ela tem responsabilidade sobre isso? Ou é um mau uso do livre-arbítrio que leva você, independente de religião? Sim, é um mau uso do livre-arbítrio. A religião não tem responsabilidade nenhuma nisso? Não, a religião tem a responsabilidade de transmitir a verdade, de mostrar o comportamento melhor. Agora, a ação, a atitude, depende do livre-arbítrio de cada um. A pessoa pode frequentar uma religião 500 mil anos, se for possível. Mas a religião está dentro de um processo educativo. E falha nessa educação do espírito, ela tem responsabilidade ou não? Sim, a responsabilidade que ela tem é de transmitir o caminho devido, a maneira correta, a atitude que cada um deve ter.
espiritualmente, e evidentemente, espiritualmente vai ser transmitido a materialidade, a forma que ele vai agir materialmente, né? Agora, a atitude e a ação é responsabilidade dele, porque você pode estar no local aprendendo N coisas e você não se ligar e não fazer nada com, mas que foi passada. A responsabilidade da religião te transmitiu o melhor. Disse para você que era dessa maneira: olha, meu filho, caminha por aqui, esse caminho daqui é errado, é assim que você deve proceder para que o teu amanhã seja melhor. Agora você, mas eu vou por aqui mesmo, e vai. Quer dizer, você tem o teu livre-arbítrio, você age da maneira que for melhor, que você achar mais conveniente. Está errado? É um problema de cada um de nós. A religião tem a responsabilidade de transmitir o melhor, mas nem sempre isso acontece. Tem religião aí transmitindo coisa que não deve. Por isso que eu estou falando da religião como modo geral, porque se você tem a proposta de educar e mostra para o Espírito a lei de causa e efeito, a responsabilidade dele sobre aquela atitude, a lei está usando demais. Mas a religião de um modo geral, e nós espíritas estamos tentando ter essa mesma vibe de não educar o espírito e fazer proposta de efeito, resultado de efeito, e não tratar da causa. É essa a grande questão. Está entendendo? Se você vai na causa, no fato do espírito, sabe esse compromisso que você tem, tu tem a mediunidade como ferramenta, como injunção para que você possa usar a seu favor. E as religiões não colocam isso, a meu ver, ela tem responsabilidade. Perfeitamente, perfeitamente. Aí, pois é, a responsabilidade é da religião. Se ela está mostrando de maneira inadequada, de maneira errada, se ela não está trabalhando no tempo que estamos vivendo, ela tem uma responsabilidade grande. O Espiritismo pode assumir esse papel de responsabilidade. Perfeitamente, perfeitamente. Até porque todos espíritas, nós sabemos que a religião espírita, ela é progressista, científica, progressiva e progressista. Quer dizer, ela progride a cada dia. E se você parou no tempo e não se atualizou e continua trabalhando com os mesmos critérios de uma pedagogia do ano de 1900, do ano de 1950, você está transmitindo. Aí a responsabilidade é tua. Eu entro com a infância e com a juventude na casa espírita, nesse processo, sem progresso, sem progressividade, fazendo com que as crianças se afastem da casa espírita por causa dessa. Perfeitamente, perfeitamente. Nós estamos repetindo os mesmos equívocos das outras religiões. Uma das últimas casas espíritas que eu trabalhei, que é uma grande casa espírita aqui no Rio de Janeiro, e eu me afastei de lá justamente pela falta de atualização. Pela falta de atualização e pelo critério daqueles que estão em posição de diretor, achar que tem que ir ali que te atende através de secretária, tem que telefonar para falar, sabe? A simplicidade foi jogada no lixo. E eu ocupo uma posição, vou ficar nela o tempo que eu desejar. Aí é um problema sério. Isso é a falta de atualização. A falta de atualização. E você mantém o mesmo padrão que você tinha há 10, 15, 20 anos atrás, hoje em dia. Você está passando mal. Os teus critérios, os teus critérios, não os critérios da religião. Porque se o espiritismo é progressivo e progressista, então você tem que acompanhar a ciência. Por isso está lá, não é? Filosofia, ciência e religião. Se você não está acompanhando a ciência, você está fora do tempo. Você não está em 2024. Você está ainda no Rádio Galena. Aí é que é o grande problema. E grandes casas ainda trabalham dessa maneira. Eis a questão. Por isso começaram a botar o quaresma de lá. Deixa isso para lá, esse é outro papo. Então, aí você falando da questão da religião, eu tenho uma amiga que o filho dela, né, é homossexual e tal, mas aí eles frequentavam uma igreja, né, de outra corrente religiosa lá, e o pastor, quando soube, ele expulsou o filho dela. Pois é, mas é a incompreensão. É a falta de conhecimento espiritual. A falta de conhecimento do que é a vida.
do que é a existência. Pois é. E ele vai responder por isso. Porque o outro é o irmão dele. E ele tem que respeitar. Respeitar não quer dizer que você esteja apoiando situações indevidas. Você respeita o criminoso, sim, mas nem por isso você tem que apoiá-lo. Está lá no Evangelho. O Evangelho fala sobre isso. Pecado e pecador. Pecado e pecador. Está lá. Os criminosos, você tem que dar apoio. Apoio é o que está fazendo, não. Cuidar dele. Respeito. Ele é teu irmão. É por isso que eu estou falando. Ele é criminoso. E você por acaso não mente? Você por acaso não passa a mão em alguma coisa? Você não faz o indevido? Pois é. Você tem os seus defeitos. Ele tem aquele que é dele. Esse defeito é mais grave? Pode ser. Mas você tem que... Não pode eliminá-lo, não pode tirá-lo do convívio. Muito pelo contrário, você tem que atrair mais para o convívio, para que ele consiga assimilar o que você está pretendendo passar de melhor. O espírito chegou na parte espiritual e ele foi taxado de criminoso. Ai, mas que crime que eu cometi? Você matou a esperança do ser humano. É isso aí, a esperança. Você olha só. Você mata a esperança. Perfeitamente, é isso aí. Tem crime maior do que esse? É isso aí. Pois é, não pode ter. Aí, é difícil. Aí não está na lei dos homens, mas na lei de Deus é um crime. Você mata a esperança e o cara se enfurna mais com a porcaria que está fazendo. Porque deixou de observar e de estar atento a critérios outros para sair daquilo que ele está cometendo. Então você tem, ao invés de expulsá-lo, abrace-o, traga-o mais para perto do teu coração. Por isso que a doutrina espírita é a única que ama os demônios. Pois é. Na reunião de obsessão só chega demônio. Pois é, demônio. São ótimos esses demônios são ótimos. Que você vai tratar perfeitamente. Dele. Porque os bonzinhos não precisam estar na casa espírita. Pois é, e sabe por que eles chegam? Porque nós somos um demônio um pouquinho melhor. É exatamente, é afinidade. Afinidade, mas é isso mesmo. Aí o médico esclarecedor, aí o médico esclarecedor começa, não, meu irmão, você é pior do que ele, cara. Um problema sério, né? Veja, quer dizer, nós temos o dever de amparar a quem quer que seja, independente do que esteja fazendo, do que fez, do que é, do que deixa de ser, não importa. E além do mais, nós somos fiscais da intimidade das pessoas. Perfeitamente, Quem tem o direito a você de ser fiscal da intimidade? Pois é, ainda tem isso, é isso, E sai te condenando e falando para todo mundo. Exatamente. Aí diz que é espírito. Pois é. E só Deus sabe o que esse cometeu. Não é bom nem falar, deixa para lá. Vamos continuar no nosso mapeamento genético. Vamos em frente aqui. Vamos falar de perispírito, brevíssimo comentário. Mas antes, um outro comentário a respeito do perispírito e do corpo físico no mapeamento genético. Aquele que não seguir para a regeneração, que é o caso do planeta Terra, aquele que não seguir para a regeneração e que tiver que partir para um plano inferior ao planeta Terra, para que o aprendizado se faça, vai habitar corpos inferiores ao que está habitando no planeta Terra. Faço-me entender? Porque no mundo inferior ao planeta Terra, o fluido concernente àquele mundo é inferior ao do planeta Terra. E os corpos serão constituídos com a matéria oriunda àquele mundo. Mas o perispírito já evoluiu, já mais perfeito. Não vai haver afinidade entre o espírito, o perispírito já está mais evoluído, encarnar no corpo, então o espírito vai ter que retroagir, o perispírito vai ter que retroagir. O perispírito. Pois é. O espírito vai permanecer com as suas mesmas condições evolutivas. Isso. Só que, pelas suas necessidades reparadoras, ele vai habitar um perispírito inferior, concernente àquele mundo inferior.
Então o espírito vai moldar um perispírito inferior. É o espírito. Perfeitamente. Aquele perispírito morre. Sim. É a segunda morte. A morte. A segunda morte. Ele vai ter uma segunda morte. Sim. E vai construir um perispírito com a matéria oriunda daquele mundo. Sim. E o corpo físico também. Mas Quer dizer, mas ele, mas o espírito, para ele. Mas o espírito não, só. Não, o espírito não, só os corpos que ele vai habitar. Quer dizer, ele vai. Se ele hoje trabalhava olhando uma TV a cores, ele vai voltar a ver uma TV preto e branco. Mais ou menos isso. Entendeu? Então não tem, porque lá não tem TV a cores. Lá a matéria-prima daquele mundo inferior não é uma matéria-prima como do planeta Terra. Ele foi para o exílio. Seu Parente, se for para a caverna, não vai ter TV nenhuma, nem para TV. Oi? Se for para as cavernas, não vai ter TV nenhuma. Aí não tem nada. Aí não. Então, esse espírito, ele permanece com o mesmo conhecimento, com a mesma evolução que ele tem, mas ele necessita de reparações. E as reparações terão que ser feitas nesse plano inferior, porque ele não despertou no plano em que ele se encontrava, mas ele não perde as suas características, os seus conhecimentos, nada disso. Simplesmente ele vai trabalhar com uma máquina inferior, ou seja, ele não vai ter as mesmas flexibilidades, as mesmas movimentações, as mesmas características de movimento, de atitude que ele teria, que ele tinha no planeta Terra, porque ele está no plano inferior. Então, as condições daquele corpo não lhe permitem as mesmas atividades. Faço-me entender? É como ela acabou de falar. Se você vai nascer ou renascer em um mundo primitivo, olha aí, numa caverna, acontece. Muitos espíritos vieram para cá quando o planeta Terra era primitivo, exilados de outros mundos. Mas eles não perderam a sua capacidade. A capacidade que ele já assimilou, ele continua mantendo. Só que ele não consegue colocar em prática lá naquele lugar, porque o corpo não permite. Ele está passando por um momento para que desperte de atitudes que não deveria ter cometido, de comportamentos que não deveria ter cometido. E aí ele vai despertar. É assim que acontece. Eu pensei exatamente na caixa craniana. A caixa craniana, perfeitamente. E é o que está sendo, essa caixa craniana, os neurônios, é o que mais está sendo mudado no biotipo do corpo humano, terráqueo, e vem mudando já há algum tempo. Por quê? Você acredita que esses espíritos que estão chegando hoje, com 2 anos, vai para o piano e executa Chopin, vai para o piano, executa Mozart. Você acredita que se ele reencarnasse no corpo que o Roberto Quaresma reencarnou em 1943, ele faria a mesma coisa? Não, porque o corpo não permitiria. Dá para entender? Sim. O corpo não o permitiria, porque não teria condição de fazê-lo. A ferramenta tem que ir se adequando à evolução do espírito. É por isso que em Júpiter a alimentação está no ar. Você não precisa caminhar. Nós sabemos já disso. Isso são algumas coisas que a gente sabe. Ali o corpo é etéreo. Eles comparam, né? Os corpos são adequados ao mundo que vocês vão viver. Quanto mais elevado o mundo, menos denso são os teus corpos, perispiritual e físico. Ah, mas lá em Júpiter também tem perispírito? Tem. É claro que tem. Porque quando ele desencarna em Júpiter, ele precisa de uma ferramenta para trabalhar no plano espiritual. Então ele segue com o perispírito, que deve ser bem mais levezinho do que esse que nós carregamos, né? Ô, Quaresma, falando em mapeamento genético e perispírito, tem como
o cientista ou algum homem produzir um novo ser como a Dolly, vamos dizer assim, a Dolly é um animal, mas tem como Produzir um novo ser como? fabricar, uma clonagem. Não, clonar não. No perispírito, não. Mas Chico Xavier já falava que futuramente a mulher não vai precisar parir. Ok? Então veja, a mulher não vai precisar parir. Os corpos vão ser construídos de uma outra forma qualquer. E o espírito vai ali. Isso não pode falar em casa espírita, não. Oi? Você não pode falar isso em casa espírita, não. Senão você vai ser expulso da casa. Pois é. Mas Chico falava. Chico dizia. A clonagem, né? A clonagem. Agora clonar não. Vamos clona aí o Quaresma. Isso não existe. A clonagem humana, ela foi proibida, né, pela legislação internacional. Mas, particularmente, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia deram prosseguimento à experiência dessa natureza. Né? Eu não acredito que eles tenham se deixado intimidar pela legislação. Mas essas coisas ainda existem, né? Não estão querendo explorar Marte. Pois é. Estão querendo botar um terreno lá e construir. Colonizar Marte. Vou colonizar Marte. É a falta do conhecimento. Eu sou corretor, também preparando para vender terreno em Marte. Eu sou corretor, também preparando para vender terreno. Vendo aí? Viu? Mas aí a explicação da Dolly. Oi? A explicação da Dolly. Explicação? Desse animal, que foi clonado. O animal? Clonaram o animal. Mas clonaram o corpo. Clonaram o corpo. É só o corpo mesmo. Clonaram o corpo. Ok? O que mais? Clonaram o corpo. O que mais? Mas eu quero O princípio espiritual não vai clonar. O princípio espiritual não vai clonar. Isso não existe. Você não pode. Vou clonar o espírito que está no Quaresma. Não vai acontecer isso. Não vai. Nós somos individualidades. O princípio espiritual é uma individualidade. É um espírito, entre aspas, que ainda não atingiu a condição de espírito. Ok? E ele está em evolução ali naquele animal. Então você clona um corpo, mas necessariamente o princípio espiritual de jeito nenhum. Mas o que sustenta o corpo do animal, que após a clonagem, é uma energia Espiritual, não, principal, mas ela só é permitida pelo mundo espiritual quando a ciência está buscando solução para uma doença, Perfeitamente. para uma vacina, Perfeitamente. a essa aproximação desse princípio. E você falou mas uma se o corpo do objetivo hoje vai Perfeitamente. acontecer. E você falou uma coisa que me despertou outra aqui agora. Clonar, transplante de órgãos. Sim. Ok. Então você vai fazer um transplante de órgão, como já acontece. Começou aquele desenvolvimento, né? Morreram algumas pessoas logo a seguir, após o transplante, mas o desenvolvimento da ciência, a procura do homem para resolver o problema, que começou com a procura, evidentemente, intuída, inspirada pelo plano espiritual. Isso é o avanço do mundo. Mas então faz o transplante, aí você tira o coração de um para botar no coração de outro. Mas Quaresma, peraí, Quaresma, como é que você vai tirar o coração de um para botar no coração de outro? Não foi feito um mapeamento genético? Aquele coração é para aquele espírito, pelo fato do espírito que ele promoveu. Como é que vai colocar no outro? Vai ter problemas. Sim, e tem problemas, não tem problemas? Aí a ciência começou a trabalhar, e evidentemente a espiritualidade trabalhando muito mais, não é? Colocar aqueles remédios que são imunossupressores. Para não haver rejeição. Para não haver rejeição. Olha como o processo está adiantando, está avançando. Então, esses remédios para eliminar a rejeição, eles estão trabalhando alguma coisa
que foi elaborada no mapeamento genético. Percebe? Percebe? Então, neutralizando aquele coração, digamos, fazendo com que ele se torne um coração neutro para trabalhar naquele corpo que ali está. Ok? Então, o remédio anti-rejeição é justamente para eliminar as condições que ele recebeu no mapeamento genético daquele corpo que foi retirado. Faço-me entender? Roberto, tem que prestar atenção no seguinte: a ciência é feita pelos cientistas do mundo espiritual, certo? Então, quando você reencarna com planejamento reencarnatório para ter uma lesão num órgão e a ciência retira esse órgão e coloca um novo, você está preparando o planeta de regeneração, porque agora vão encarnar espíritos sem lesão nenhuma física, porque se desencarnar, a ciência vai tirar e botar um novo. Sim. Entendeu? Então a regeneração ela passa pela ciência, porque se você traz o planejamento reencarnatório para ter por exemplo, um problema no coração, vai infartar, aí a ciência antecipa. Como um coração bom que não vai infartar, você não vai passar pelaquela experiência. Então só vai encarnar na Terra aqueles espíritos regenerados que estão propensos à regeneração moral e não expiatória e provacional. Simplesmente isso. A ciência contribui a essa é uma fase. Aquele que cabe ter um coração no outro, evidentemente que isso está no processo. Isso está no processo. Claro, nada acontece por acaso. Está no processo, né? E evidentemente que esse remédio, para evitar a rejeição, tenta neutralizar, né, aquelas raízes que foram promovidas no mapeamento genético. É uma moratória que o espírito recebeu. É uma moratória. Vai ficar um tempinho mais para poder decidir. O coração novinho foi. Mas você vê que não são todos que conseguem ir adiante. Exatamente. Né? Mas a ciência vai chegando. Isso significa dizer o quê? Que para um futuro, que eu não sei quando, de repente os corpos todos vão ser corpos bem alinhados, sem problemas, sem quaisquer anormalidades possíveis. Quando? Seremos anjos. Quando? Daqui a alguns bilhões de anos. Quando nós chegarmos na casa que a partir dela só tem espírito puro. Aí é o corpo que está aqui. Nós somos pura energia. Mas é um corpo purificado, santo. E cada vez mais vai acontecer de melhor. Cada vez mais esse processo de rejeição vai sendo aperfeiçoado. Nas células tronco. Hoje são só alguns órgãos. De repente vão ser acrescidos alguns outros órgãos. Tudo vai. É o caminho da ciência. Da mesma forma que deveria acontecer com a doutrina espírita em todas as casas, progressivamente. Faço-me entender? Vocês estão me entendendo? Pois é. A ciência. Perispírito, brevíssimo comentário. Oi? A ciência, lá com a moralidade, a tendência é essa mesma. Deus não quer só. A ciência, como é que você falou? Lá com a moral. Ciência e moral caminhando juntos. Caminhando juntos. A tendência é acabar mesmo as doenças na Terra. Não vai ter mais doença, mais enfermidade. Você sabe quando? Não sei, mas tem esperança. Não vou estar mais aqui. Tem esperança de ver isso? Sim, tem esperança. Ela tem esperança de estar lá, né? Em algum lugar eu vou assistir. Ei, graça, volta bilhões de anos aí. Mas em algum lugar eu vou assistir. Perispírito, brevíssimo comentário sobre perispírito. Perispírito, aqui está o perispírito. Esses são os principais, ok? Os centros de força principais. Existem muitos outros. Sim. Ok? O perispírito é um sublime laboratório onde toda a construção mental tem seus traços. Ok? No espírito encarnado, os registros do perispírito são facilmente percebidos
devido à coloração das energias que envolvem suas estruturas, facilitando ou não a movimentação delas. Valéria, por que você está rindo? Valéria. Eu estou vendo o teu perispírito. Para com isso. Está escuro, né? Mas, eu não estou vendo, mas Bezerra, Eurípides, eles conseguem ver. Com certeza. Eu não consigo, não, mas eles conseguem. E é aí que o amigo espiritual conhece os nossos sentimentos. Nós vamos ver isso mais adiante quando a gente vê matrizes, etc, etc. Então, cada um tem a sua coloração, como ali está, está vendo aí? É de acordo com as suas mentalizações, com os teus sentimentos. No espírito liberto da matéria, o efeito dessas energias tem outro modo de se expressar. Vai diretamente aos centros de manutenção das energias, nutrindo assim o campo mental de toda a construção elaborativa, expandindo-se em várias direções. Entendeu? Vai diretamente aos centros de manutenção das energias, nutrindo assim o campo mental. As energias que estão pautadas no teu perispírito, elas vão nutrir o teu campo mental. O que significa dizer isso? Que você é lá quem você é, não que você pensa que você é. Que você vai tomar condições, vai pensar, vai elaborar de acordo com o que você produziu ao longo do tempo nas suas matrizes mentais. O mental de toda a construção elaborativa que você elaborou, expandindo-se em várias direções. É por isso que eu estou vendo uns raios saindo ali da Valéria. Vejam a importância dos nossos sentimentos. Por isso está no livro Sentimento, a Força do Espírito. Renovação mental, educação mental. Quer dizer, de acordo com os teus campos de força, né, de acordo com as tuas matrizes mentais, evidentemente você vai formalizar as tuas condições mentais. Não tem como ser de outra maneira. É o que você vai pensar, é o que você vai dizer, é o que você vai elaborar, é o que você vai tentar construir, porque esse agrupamento de sentimentos é que vão formar o teu campo mental. Não tem como ser de outra maneira. Nós estamos falando de uma forma a dar a entender, mas tudo isso é tudo junto. Dá para entender? Está tudo num bolo só. Está tudo num conjunto só. Então, quando no livro diz que o sentimento é a força do espírito, tu é. Porque a tua força será de acordo com os teus sentimentos. Aos vetores, você, dependendo desta condição, você pode fazer com que o vetor esteja tudo ele no sentido negativo ou no sentido positivo. A direção é uma só, o sentido você imprime. E aí, pensa um pouco nos vetores reencarnacionistas que nós vimos da vez passada. O que são os vetores reencarnacionistas? São justamente aquelas condições que você assumiu a serem desenvolvidas. E de acordo
Está lá na necessidade. E de acordo, perfeitamente, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua vontade, você vai imprimir o teu livre-arbítrio, você vai construir mais ou menos a progressividade da esperança. Perceberam que está tudo entrelaçado? Não tem como desentrelaçar, não tem como uma coisa só seguir sozinha e a outra também. É tudo no movimento só. Daí a progressividade da esperança. E a gente diz, e assim é feito, um manto divino. Um manto divino que você recebe ao reencarnar. Eu estou pensando aqui que tudo que a gente pensa, a gente coloca para o espaço. Tudo que você pensa, que você sente. E aí o que acontece? A gente não materializa. E aí o que acontece? A gente não consegue materializar. Mas, num plano extrafísico, ele materializa. Você manda para o espaço, e daí o que acontece? Ué, vai se afinar aquilo que eu mandei. Oi? Vai haver afinidade com aquilo que eu mandei. Sim, e daí? Pode ser comigo e pode ser com E daí o que acontece? Ué, se for negativo, vai ter. Você manda os teus pensamentos, a tua energia, para o espaço. Mas você também recebe dele. Sim. O inconsciente coletivo está aí. Isso era aí que eu queria chegar. O inconsciente coletivo está aí. As energias não se perdem, como muitos pensam. Ah, eu fiz assim, eu estou pensando dessa maneira, eu quero mal ali, eu quero aquele, eu quero bem ao outro. Está tudo em forma de energia lá. E você atrai o que você desejar. Sabe por que eu lembrei disso? Porque o umbral é construído por nós. Quando a gente pensa mas é claro. de encarnado e desencarnado. É umbral. O que é umbral? É uma região que está. Você pensa que você está aonde? Está no umbral. Você está no umbral. A crosta terra aqui é umbral. Lembra que nós vimos aqui as 7 dimensões do planeta Terra? Sim. O próprio nosso lar está no umbral. Mas você pode descer mais um pouco, não pode? Eu não quero descer mais. Lá no fundo da Terra, lá dentro. Você pode descer mais. Então, né? E você tem um umbral leve e um umbral pesado. Né? Dista 950 quilômetros a partir do solo. O pensamento e a vontade constroem um umbral. Aí é que está o problema. Você tem um umbral pesado a 50 quilômetros acima do solo. A partir daí você tem um umbral leve. Isso. Ok? Isso está no livro. Tá. Nós já mostramos isso aqui. Olha que responsabilidade. E a gente esquece, hein? Quando a gente vai lá para fora, passando por tudo, esquece tudo. Pois é. Agora imagina, nós já estamos no umbral. Imagina aquele que tem que ir para o exílio. Lá o umbral é um pouquinho mais pesado, né? Não tem jeito. Vamos em frente. Esse é o melhor livro para que fala sobre perispírito. Dalzino Zima. Não tem um livro com maiores condições do que esse aí. É interessante que esse livro, eu estava trabalhando numa determinada casa espírita, fazendo um trabalho no serviço social, e de repente me aparece uma pessoa. Ah, eu estou com esse livro aqui, eu não quero esse livro não, pode ficar para você, me dê o livro. Que presente. Esse livro é dessa grossura. É o livro que mais trabalha o perispírito, é esse. Não tem nenhum outro. Você vai encontrar uma série de livros falando sobre perispíritos, mas nenhum tem o tratado que esse livro tem. Esse livro tem esse tratado sobre perispírito, mas também tem uma obra que pouca gente tem e que cuida bastante de perispírito, né? E que você precisa ler, mas saber como lidar com aquilo, que é o livro Projeciologia, do Valdo Vieira. Ele construiu alguns livros, eu tenho esse livro, é dessa grossura também, Projeciologia, do Valdo Vieira, e trabalha bastante o perispírito. Agora é preciso
saber o que você vai aproveitar e o que não vai, né? Porque... Naquela grossura ele tem muita coisa no prédio. Muito bem. Perispírito, centro de força, duplo etérico, centro de força, corpo físico, plexos nervosos. Duplo etérico. O que é o duplo etérico? O que é o duplo etérico? Eu faço confusão com o corpo astral e o duplo etérico. O pretérito, vamos dizer assim, é uma camada fluídica, é uma energia que está entre corpo físico e perispírito. Está vendo aqui, ó? Fácil, não? É como se fosse um condutor, daquilo que emana perispírito para corpo físico. Acoplamento. Acoplamento. Acoplamento, é isso aí. Faz o acoplamento. Perfeito. Viu? Ok? Está feito? Perispírito, duplo etérico, corpo físico. Com as informações de que já dispomos, embora poucas, pela própria falta ainda de terminologia que propicie a espiritualidade e esclarecimentos mais amplos, pode-se entender, em suma, que a desarmonia mental traduz-se no campo perispirítico em prejuízo funcional dos centros de força, a repercutir, de sua vez, na circulação da energia vital e, consequentemente, no estado de saúde. Perceberam? Oi? Quem adoece é o espírito. Mas o importante aqui é nós entendermos de uma forma assim fluídica, por osmose, não sei como, certo? Pela própria falta ainda de terminologia que propicia a espiritualidade mais amplos, esclarecimentos mais amplos. Vejam que tem coisas que nós ainda não conseguimos entender. Tem situações que são promovidas que nós ainda desconhecemos. E a gente pensa que sabe muito, né? A gente não sabe nada. Falta terminologia. Isso. Nosso vocabulário ainda é muito restrito. Né? Com uma palavra, a gente dá significado a uma porção de coisas. Antigamente ainda era pior, né? Lá na época de Jesus era pior. Uma palavra era um dicionário. Não tem uma passagem que tem que odiar o pai e não é isso, é amar menos. Então vejam, como tem situações que nós temos que procurar entender de alguma forma, de alguma maneira. Ou seja, procurarmos cumprir da melhor maneira aquelas que nós sabemos, porque nelas também estão embutidas outras tantas que nós desconhecemos. E muitas vezes você diz assim, mas por que aconteceu isso? Está aí. É porque você não agiu bem naquela que você conhece, e aquela outra que você desconhece entrou em função. Faço-me entender? Quaresma, o duplo etérico, na verdade, ele é um filtro que te dá energia vital para você poder evitar as doenças. Tanto é assim. Tanto é que ele morre. Não, quando o espírito desencarna, normalmente ele se apresenta mais jovem, mais bonito. Perfeitamente. Porque ele trabalhou esse duplo etérico com a forma que você tem a energia vital. Se conhece o espírito verdadeiro, quando ele tem 80 anos, ele aparenta ter 50. Porque o duplo etérico dele filtrou a energia que deu vitalidade ao corpo. Então, se o Pitanguinho descobrisse isso, ninguém ficava velho. Você falou que quando tem 80 anos e aparenta 50. Qual é a idade que você aparenta? É o teu caso. É? Muito obrigado. Muito obrigado. Porque você está trabalhando o seu duplo etérico de tal forma que você tem mas vitalidade. ele, a doença é ruim de chegar em você. Quando você morre,
ele em torno de 40 dias, se não me falha a memória, 30 dias, ele vai, desaparece. Mas ele deu energia para o espírito. Perfeitamente. Ah, sim, mas o que você absorveu dá contigo. é energia vital. Por que você envelhece? Porque você perde vitalidade. E a vitalidade é colhida através de atitudes mentais renováveis. Você interage com as energias vitais, você se alimenta com ela. Se você não tem renovação mental, você adoece, você fica carquete. Perfeitamente. Fica doente, você não tem vitalidade. Vitalidade, é isso aí. O duplo etérico tem essa função. O Jacobson Trovão, que é lá de Goiás, ele diz que por falta de palavras adequadas, muitas vezes a doutrina é mal interpretada. Por isso. Porque ele analisa da parte material para a espiritual. Ele diz que não é para fazer isso. Não. É da parte espiritual para a material. É claro. É o inverso. Não é da causa para o efeito, do efeito para a causa, como nos fala Bezerra. Não, é do efeito para a causa, e não da causa para o efeito. Não. Então, essa parte é bom que nós prestemos sempre bastante atenção. Falta tecnologia para que a espiritualidade possa nos transmitir determinadas coisas, mas elas acontecem. Mas está escrito lá embaixo, na circulação é energia vital. Na circulação da energia vital. Perfeitamente. Na circulação da energia vital e, consequentemente, no estado de saúde. Isso. É isso aí. Fechou. Se você não tem um duplo etérico saudável, você Quando a doença penetra em você. Perfeitamente, não tem dúvida, porque aqui vai o seguinte, cadê? Deixa eu ver aqui. Veja. Lá. Se você é um filtro, se você está emanando daqui para aqui o que não presta, você está destruindo aqui. E evidentemente daqui para cá. Exatamente. Porque lá já está aviado. Aí não tem jeito. Se aqui há uma transferência vital, porque é isso mesmo que acontece, evidentemente vai passar para cá debilitada, né? E aí não tem jeito. Se conhece o espírita de verdade quando ele tem, aparenta 10 anos menos do que a realidade da idade adulta. Se conhece o espírita sincero pela aparência, por exemplo, ele tem 80, tem que aparentar 70. Tem 50, tem que aparentar 40. Tá certo. Não, você não está fazendo um trabalho científico do duplo etérico. Você não está fazendo. Você está deixando absorver doença. É isso. Vamos em frente aqui. Vamos ver o que diz, Márcio. A perturbação registrada tem início pelo centro coronário e depois pelos demais centros, atinge assim o perispírito como um todo, ainda que afete de modo mais sensível a fisiologia das estruturas físicas, que mais digam com o comprometimento psíquico. Entendi. Fechou. Você quer ficar curada? Você quer chegar jovem na parte espiritual? Você quer ficar curada? O que tem que fazer? Cirurgia, a doença é o plástica perispiritual. A doença é a falta da verdade. Nos fala Diante da Cruz. Nos fala Eurípides Barçanufo. Você adoece pela falta de verdade, pela falta de uso da verdade. Então, quanto mais verdadeiro nós formos, maior essa sensibilidade, melhor essa energia vital. Quanto mais você aderir ao melhor, melhor tua energia vital. Quando os teus pensamentos funcionam só no sentido negativo, você está atraindo para você esse mesmo tipo de energia. Okay? Então, eu olho para a graça e vejo a graça cheia de graça. Eu estou atraindo boa energia. Eu olho para a Rose e vejo a Rose uma criatura bacana, legal. Eu estou atraindo energia. Agora, se eu olho para a Valéria e vejo a Valéria, começo a emitir uma energia, está vendo? Ela não devia fazer assim, ela é negativa, ela está fazendo mal a isso. Não,
Entende? Por isso, nós temos que ver sempre o lado melhor das coisas. Por isso que Jesus... Me faça entender que você atrai as energias através das quais o teu pensamento está trabalhando. Então olhemos sempre o fato e vendo o que de melhor ali existe. Esse é o detalhe importante para que você tenha uma vida melhor, uma existência melhor, e não apareçam no teu caminho agravantes tentando te colocar no abismo. Então, por exemplo, uma pessoa que vive constantemente em turbulência, está sempre assim, aquele afã, tem que ser tudo correndo, é sempre uma coisa intempestiva, mas embora seja ajudando, mas não tem aquela sensação de tranquilidade, de resolver com calma. Tudo assim parece que é um tsunami na vida. Não é um desgaste do fluido. Ela está se colocando nessa mesma circunferência em que ela cria. Eu conheço uma pessoa assim. Ela vive espiritualmente desta forma, desta maneira, e atrai para ela situações desta forma, desta maneira, porque é a energia que ela vibra. Você atrai para você o que você vibra com as suas energias, com o que você faz, com o que você pensa. É por isso que veja sempre o melhor. Veja sempre o melhor naquilo que está acontecendo. Por isso, Roberto, que Jesus colocou a indulgência como caridade. A indulgência é você ter um sentimento doce de enxergar a doçura do outro. É índole, doce por dentro. Se você não tiver essa doçura, você não enxerga a doçura do outro. Então Jesus coloca a indulgência como aquele que você só vê o lado bom dos acontecimentos. Ser indulgente. Exatamente, a melhor caridade é essa. Você vê o lado bom das pessoas. No caso do cão que estava morto. Sim, é. Todo mundo... Que dentes maravilhosos ele tem. Jesus Dentes lindos ele tem, perfeitamente. Exatamente. Viu, bom? É isso. É o comum. Bem lembrado essa passagem de Jesus. E temos que nos amar também. Né? Todo mundo, né? Podridão, olha aí. Só vê a coisa ruim. Só vê a coisa ruim. É isso. É esse o caminho. Por quê? Ainda tem um detalhe específico. Falávamos ainda há pouco sobre isso. Quem de nós não comete erros? Quem de nós não tem coisas erradas? Entende? Então nós vamos ficar centrados nisso? Não. Temos que sair desse esquema, fugir desse comportamento. Temos que estimular a qualidade da pessoa que está ao nosso lado e ajudá-lo nas deficiências que ele tem, sem críticas. Isso. Com amor, com carinho. É sempre ver o melhor. Só não pode ajudar se estiver fazendo o que não presta, né? E você não ajuda, não. Tá? Entenderam? Tá aqui. Então vejam, todo o teu comportamento está marcado no teu perispírito. Não, você pode me enganar, mas você não consegue enganar os amigos espirituais que te assistem. E eles vão te assistir mais ou menos de acordo com as tuas emanações, ao ponto de você bloquear toda a ajuda que eles possam te dar, porque você cria uma barreira, né, fluídica, e eles não interferem no nosso livre-arbítrio, de jeito nenhum. Porque agora eu vou pegar aquele cara e vou estraçalhar. Você vai lá e vai estraçalhar. Problema teu. Eles não vão interferir. É livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Deus que te deu. Então a gente tem que pensar bastante no que estamos elaborando na nossa mente. O que eu estou elaborando? O que eu estou pensando? Porque o que eu estou vendo no mundo? Como estão os meus governantes? Como estão aqueles que estão assumindo? O que eles estão fazendo? E se eu estivesse lá, como eu estaria? Ué? Aqui?
Essa tela justamente vai cuidar disso tudo aqui. Essa tela que está aqui, é esse laboratório que aqui está. Essa é uma imagem que foi feita através do livro Missionários da Luz. Ministério da Reencarnação. Ministério, é isso. Aí. Desenho relativo a isso. Aqui veja o trabalho íngreme que você deu para reencarnar. Certo? E há quem não valorize isso. Isso é que é importante. E não é o fulano ali da outra religião, não, é espírita mesmo. Olha o trabalho que você dá. Todos os teus órgãos foram desenhados aqui. E não é por acaso, o fígado para ela, o coração, não. Ele foi desenhado de acordo com o teu mapeamento genético. Cada órgão, cada célula. E olha que são em média 100 trilhões de células. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Pele espiritual, corpo físico, e cada uma ligada fluidicamente uma à outra. Não há separação. A célula que está lá no perispírito está ligada à mesma célula que está aqui no corpo físico. Parece estranho, não? Parece estranho, não? Mas é assim. E tudo isso é feito em um laboratório. Não, como é que vai ser a cabeça dele? Está ali desenhada. Está ali desenhada. Os olhos, a boca, tudo. Já falei aqui, inclusive, a respeito daquela senhora que iria reencarnar, mas ela achava que os seios dela estavam muito maravilhosos. Não. Faz isso de outra maneira, que eu tenho medo de ter uma queda, né? Começar a querer me exibir. Isso é causa de tentação. Para dar uma tentação. Veja, não, tira isso. Bota tudo murcho. Não faz isso comigo não. Eu quero reencarnar, mas quero avançar. E não é, são todos os espíritos que têm acesso a isso. Depende do nível de cada um. Dependendo do nível, você pode interferir, né? Até pedir uma coisa, pedir outra, depende do teu nível espiritual, né? Mas veja, é um trabalho enorme. E você tem lá o teu mapa desenhado, todo o teu corpo ali, com todos os órgãos, tudo direitinho. Os órgãos que poderão ter problemas, está tudo ali, o desenho. O mapeamento genético não é feito assim. Nenhum corpo é feito assim. Ele vai ser gerado lá no ventre da mamãe, mas ali já está tudo programado direitinho, com cada gene, tudo. Mapa de provas úteis. Planejamento reencarnatório. Por que mapa de provas úteis? Porque é assim que André Luiz cuida do livro Missionários da Luz. Mapa de provas úteis. É a mesma coisa que planejamento reencarnatório. Por que mapa de provas úteis? Já vimos isso aqui. O texto que está no livro nós já vimos aqui. Não é? Lembram? Não lembra, né? Prestaram atenção? Não estou prestando atenção na aula, você está vendo? Não lembra. Não lembra. Não lembra. Lembra quando André Luiz cita no livro que é aquele caderno que os estudantes vão conferir depois? Não lembra.
Sim. O planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Estávamos falando ainda há pouco sobre isso, né? Das condições mentais. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. E através do fato do espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. Está aí firmado mais uma vez. Uma coisa funciona. Vejam que tempos a tempos o mesmo anunciado se repete. É como no Velho Testamento. Ok? Então, o mapa de prova úteis, que fala na obra de André Luiz, é o mesmo planejamento reencarnatório. Então, quem ler Missionários da Luz, como estava ali, certo? Deve ler cada página, cada letra, espiritualmente, jamais pensando no mundo material, jamais pensando na ordem física, é a ordem espiritual, porque foi assim que Jesus também nos transmitiu as suas informações, os seus aconselhamentos. Não foi de outra maneira. Precisamos deixar de anexar as palavras das obras espirituais, das obras dos ditos de Jesus, às condições materiais, como tem feito por aí. Todas as condições são espirituais. Jesus não falou para o homem, falou para o espírito. Falou para o espírito naquela altura, usando as condições mais comuns entre aqueles que naquela época habitavam. É por isso que a nossa querida Joana de Ângeles nos fala que as parábolas de Jesus são sempre atuais. E é isso, e nós vamos vê-las. E nós estamos num caminho aí, e depois eu vou dar notícia para vocês. Não sei quando, mas vou dar uma notícia boa, se Deus quiser. Ela está sendo preparada. Faço-me entender? Então, mas Quaresma, nós já não vimos que o planejamento reencarnatório vimos, mas é bom que venhamos a ver várias vezes, para que fique memorizado, para que fique gravado, e não trate o planejamento reencarnatório materialmente, não, trate-o espiritualmente, porque você está vendo. Cuide da tua irmã espiritualmente. Faço-me entender, dona Valéria. O problema sério é que ele lá em casa. Botar um papel escrito. Lê todo dia isso aqui. Sempre que você for fazer alguma coisa, sempre que você tiver que dar solução a alguma coisa, antes, raciocine espiritualmente. Por que isso? O que devo fazer? Antes da execução material, faça isso, que o teu guia espiritual vai te ajudar na tua atitude material. Orar para sintonizar com a lei de Deus. É o que eu faço. É por aí o caminho. Não tem outro. Por que é por aí o caminho? Por que é por aí o caminho, Quaresma? Você não sabe? Muito fácil. Mais fácil do que tu pensas. Por que por aí o caminho? Quem tu és? Tu não és corpo, tu és espírito. Então pronto. Acabou. O que queres melhor? Você não vai raciocinar materialmente, como corpo físico. Você vai raciocinar como espírito que tu és, para saber o que tu vais fazer com a máquina material que tu tens. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Nem os espíritas estão fazendo isso. Nem os espíritas estão fazendo isso. Eu não vou falar certas coisas aqui porque não cabe, mas fora do vídeo eu posso conversar com vocês.
É por O isso. Maxwell já sabe. Não precisa dizer agora não, Maxwell. É por isso que eu escutei assim, né? Fiquei muito brava lá, esbravejando, soltando fumaça, virei um dragão. Aí disseram assim para mim, para com isso, falta tão pouco para você deixar isso tudo para trás. Quer dizer, olha o que ele está dizendo ali. Estou fazendo um desgaste desnecessário daquilo ali. Vai passar, de um dia para o outro já mudou tudo. É isso que ele está dizendo. Então, Você... uma coisa que ele precisa. Nós estamos em 2024, ok? Você está conosco desde o início, foi lá em 2018 que nós começamos, né? Paramos com a pandemia. De 2018 para 2024, nós temos aí 6 anos, né? Nós paramos com a pandemia, aquele período, nós temos 6 anos. Muito bem. Em 2018, você tinha determinados comportamentos. Sim, era pior, claro. Mas Tenha calma. Ouça primeiro, depois você responde. Nós estamos em 2024. Passamos 6 anos, como falei. Você não melhorou? Você não corrigiu determinados fatores? sim. Perfeitamente. Está vendo? É isso. Corrigiu todos? Não. Ninguém corrige todos. Mas melhorou em alguns. E algumas coisas você fazia a 80%. Hoje você só faz a 60%, a 50%, não é? Porque dali você, não, peraí, tem que... E outras você faz e depois de feito você se arrepende. Cara, não devia ter feito assim, não é? Está funcionando. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Reflexão. É a evangelização do Espírito. É o Espírito se evangelizando. É o Espírito saindo de hábitos inferiores, procurando melhora, procurando um avanço, procurando crescer de nível. É isto. E é isto que todos os espíritas precisam ver. É cuidar do Espírito. Eu disse cuidar do Espírito. Você está num corpo físico para trabalhar o Espírito que és. Ok? Faça-o e sentirás que fica muito melhor. E o teu amanhã também será melhor. Bom, nós vamos parar por aqui porque chegamos na nossa hora e nós reiniciaremos nessa tela. Recordando. Vou fazer você recordar quando você estava lá no ventre da mamãe. Eu tive uma instrutora que ela lembrava. Será que eu vou conseguir? Eu tive uma instrutora que lembrava, tu acredita? Hã? Eu tive uma instrutora que ela disse que lembrava no período que ela estava na barriga da mãe dela. É possível. Depende do espírito, depende das condições, enfim. Se lembrava. Uma série de fatores. Mas Eu me lembro até os 4 anos, eu me lembro. eu tenho outro problema. Eu me lembro de coisas que eu fazia quando tinha 2, 3 anos e tenho completamente apagado da minha mente no momento, da minha memória no momento, né? Não consigo me lembrar de certas coisas que eu fazia quando era adolescente. Não consigo me lembrar como eu ia para o trabalho, como eu voltava, o que eu fazia na empresa que trabalhava. Interessante isso. Não consigo me lembrar mesmo. Não tenho noção. Você me pergunta, eu não sei. De jovem, Não consigo me lembrar também não. do que fiz quando casei. Ué, Não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar. Não sei. Como é que eu agia, o que eu fazia, como é que eu ia para o trabalho, o que acontecia. Eu não consigo me lembrar. Interessante, né? O pretérito teu está enfraquecendo. Porque não cabe no momento que eu me recorde disso. Interessa. Isso é uma maneira
Proteger. Eu entendo isso como uma forma que estão me ajudando, que eu estou sendo ajudado por essas não reflexões a respeito desses momentos. Mas muito bem. Eu descobri que toda vez que tem algo para mim que é difícil, na minha memória bloqueia. É isso. Então, terminamos o nosso período de hoje, o encontro de número 197. Vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais que colaboraram conosco, que nos inspiraram, que estiveram ao meu lado. Muito obrigado, queridos irmãos, que estiveram ao nosso lado, ajudando-nos na compreensão, no entendimento. Muito obrigado. Mestre, querido Jesus, que possamos permanecer contigo, que possamos seguir contigo, porque queremos estar ao teu lado com certeza. Ajuda-nos nesse propósito, a fim de que possamos realmente encontrar o brilho que precisamos encontrar para iluminar um pouco mais os caminhos que percorremos. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Obrigado, queridos amigos espirituais, obrigado aos mentores, a todos aqueles que nos ajudam e nos amparam neste momento. Obrigado, Eurípides Barçanufo, por tudo que temos recebido. Muito obrigado. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.